Boa tarde para você, segunda-feira, 17 de agosto de 2015. Confira conosco, a partir de agora, os destaques do Esporte Emoção. Segunda-feira é dia de bola na rede aqui no Esporte Emoção. O Queima não passou de um empate com o Copagril de Marechal Rondon pela Ouro. O Operário jogou mal e conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Semana deverá começar com novas contratações na Vila. Estas e outras notícias do esporte agora no Esporte Emoção. Meio-dia e 2, seja bem-vindo ao Esporte Emoção desta segunda-feira, não tão agradável assim para a torcida operariana, para todos nós, mas cá estamos com toda a nossa equipe para iniciar uma semana produtiva de muito trabalho e tomara uma semana altamente positiva em Vila Oficinas, com mudanças que devem acontecer, com uma chacoalhada que deve acontecer em todos os segmentos dentro do clube, para que o Operário possa se reanimar, se motivar dentro da competição. O Operário que perdeu ontem, mas Juca Francischini, isso não é o fim do mundo, porque a vitória do Resende ainda assim ajudou o Fantasma, que permanece na segunda colocação. Boa tarde, Juca. Boa tarde, Cândido. Boa tarde a todos. Um grande abraço. Realmente, essa vitória do Resende ajudou o Operário Ferroviário, ou seja, dois clubes não se distanciaram no grupo, apenas um, apenas a equipe do Ipiranga. E o Operário não pôde todo mal lá na cidade de Erechim. Houve uma evolução em relação ao futebol que jogou na cidade de Lages, mas não aproveitou as oportunidades. Criou oportunidades, não aproveitou. E alguns lances, no mínimo, polêmicos na partida de ontem. Concordo plenamente com você, principalmente num dos gols da equipe da casa. Letícia Cabral, o Queima continua bem na competição, porém só empatando. Boa tarde, Lelê. Boa tarde, Cândido. Boa tarde a todos. Uma excelente semana. O Queima, que no último final de semana conquistou em casa o seu quarto empate consecutivo, estacionou na tabela com 7 pontos. E no final de semana não vai ter vida fácil, hein? Vai ter o Caramuru fora de casa, o Caramuru que goleou o Cascavel no último final de semana. É o futsal em destaque aqui no Esporte Emoção, e o Novo Basquete Ponta Grossa fez bonito na segunda participação no Campeonato Paranaense. Daqui a pouquinho a Letícia vai trazer a miúdos e miúdos isso tudo para vocês. Vamos começar o programa de hoje, nesta segunda-feira, falando de futsal. Vamos falar do empate do Queima. A Letícia vai contar para a gente um pouquinho da história de como foi esse jogo no sábado contra o Copagril de Marechal Cândido Rondon, Letícia. O primeiro tempo das equipes foi bastante equilibrado. As equipes até arriscaram a gols, mas sem muita efetividade. Já no segundo tempo, a equipe do Queima já voltou mais disposta, tanto é que já no início do segundo tempo, o Marquinhos, que é o capitão da equipe do Queima, deu uma bola ali na quina da trave, como se diz, né? Mas na sequência, o Jamur, que está sendo um dos destaques do Queima nessa fase mais aguda do campeonato, fez um golaço, dando até então a vitória do Queima por 1-0. Mas no transcorrer da partida, o Marechal, que é uma equipe para ser respeitada, é então líder do grupo, foi lá e com o Alvim empatou, com isso o quarto empate consecutivo do Queima Futsal. Agora soma 7 pontos, Cândido é o terceiro colocado, atrás do próprio Marechal, que acabou ficando com a liderança nesse empate, beneficiado com a derrota do Cascavel para o Caramuru lá na cidade de Castro, 5-2 pro Caramuru, Cândido Caramuru, que golaço, hein, Letícia? Foi um golaço, foi um golaço. Lindo esse gol do Jamur. Do Jamur, né? Jamur. Aliás, ele tem comparecido sempre às redes. Tem feito gols em todos os jogos nessa segunda fase, participando efetivamente aí das jogadas do Queima Futsal, muito elogiado até pelo técnico baiano após E ontem o nós empate. tivemos uma jogada sensacional do Marquinhos, a bola deu no travessão e na trave, foi uma paulada, bem na quina. Um pouco antes de sair o gol do Pouco Queima. antes do né? gol. sábado, né? No sábado, aliás, eu falei ontem, no sábado. Foi uma pena realmente, porque seria um golaço do Marquinhos. Você acompanhou também esse jogo na íntegra, gostou do comportamento do Queima. Por que o Queima está empatando tanto, hein, Juca? Eu gostei, mas é um jogo difícil, porque são equipes que se equivalem, são jogos difíceis. A equipe do Marechal Cândido Rondon é uma equipe boa, como a do Cascavel, a do próprio Caramuru. Nós teremos dificuldades sábado lá em Castro. Mas eu acreditava na vitória. Eu não cheguei a ver o gol do Marechal, eu saí antes, porque eu tinha compromisso, fui ver a final do FUC. Mas eu vi a jogada do Jamur, um golaço do Jamur. Jogou muito, o Queima jogou muito bem contra o Marechal. Chegou a encurralar em alguns momentos o Marechal, mas foi uma pena. Acabou cedendo, no finalzinho do jogo, cedendo o empate. Até porque do outro Mas lado... não está nada ruim, nada Talvez, desesperador. Cândido, talvez o que está acontecendo com o Queima é como acontece com o Operário alguns lances. Falta concentração da equipe alguns pontos da Desatenção, partida, né? Então isso que está combinando
com os empates. Nada está perdido, está invicto ainda na competição e tem chance de se classificar ao lado aí do Cascavel, do Marechal. Aí fica a dúvida, quem que vai ficar com a última vaga, o Caramuru ou o Guarapuava? Olha, esse crescimento do Caramuru é um assunto muito importante para a gente debater aqui também, porque a equipe de Castro, sob o comando do técnico Soneca, está galgando lugares melhores da competição. Tanto é que essa partida agora contra o Caramuru, ela toma áreas decisivos, porque se o Caramuru muito vence, mais que naquela primeira, né? Muito mais. Se o Caramuru vence, ele ultrapassa o Queima e ele entra na briga por uma vaga entre os 4 que vão à próxima fase no grupo. Então, para o Caramuru foi excelente, para o Queima esse resultado não foi bom. O contrário lá do Operário, que a vitória do Resende, ela nos ajudou. Graças ao saldo de gols, né? Mas o Caramuru, Cândido, o jogo contra o Caramuru já é válido pelo segundo turno da fase. Então, o jogo de sábado agora contra o Marechal terminou o primeiro turno da segunda fase. Então, a abertura será lá em Castro, está confirmado para sábado. Confirmado para sábado, 8 horas da noite, lá na cidade de Castro, Caramuru e Queima. Certamente teremos um grande clássico nessa partida, claro, com cobertura do Esporte Emoção. Nós vamos para o intervalo até um pouquinho mais rápido nesse primeiro bloco, porque o Juca, Letícia, nós temos muita coisa a tratar em relação a esta derrota do Operário ontem, lá na bonita e aprazível cidade de Erechim. Aliás, um povo muito hospitaleiro. O Operário perdeu, mas na minha concepção houve uma evolução em relação ao jogo de Lages contra o Inter, mas esse é assunto para o nosso comentarista e também para a participação da Letícia. Em instantes, nós vamos para o intervalo e já voltaremos falando do Fantasma para vocês. Até já. Esporte Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Não perca tempo, nem dinheiro. Precisou de peças? Vá direto ao Zezo Autopeças, que tem linha completa para veículos nacionais importados, lubrificantes de todas as marcas. Ah, e também temos uma equipe preparada para melhor atender você. Agora mais espaço e a melhor forma de pagamento. Zezo Autopeças, Praça Getúlio Vargas, número 48. Zezo Autopeças, a peça certa para o seu veículo. Sua casa agora com personalidade. A maior variedade em papel de parede e decoração agora em Ponta Grossa. Vinil Company. Requinte e sofisticação em um só lugar. Acesse vinilcompany.com.br. Na Ernesto Vilela, 621. A HGB Autopeças atua há 27 anos no comércio de peças para caminhões e caminhonetes. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Estoque repleto e organizado, atendendo prontamente os nossos clientes. As melhores marcas em lubrificantes. Atendimento rápido e eficaz. Rode com segurança. Passe antes na HGB Autopeças. Avenida Souza Naves, 2953. Fone 3227-3135. Com estas camisas, tivemos muitas batalhas. Derramamos muito suor. E sempre estivemos juntos. Lojas MM e Operário, uma só paixão e orgulho para Ponta Grossa. Para as lojas MM, o Operário sempre foi e será o nosso campeão. 2015 é o ano para você levar o seu caminhão Ford. Aproveite toda a linha cargo e faça um upgrade em seu negócio. A Conrad Caminhões está de portas abertas com a melhor equipe para atendê-los. Não deixe essa oportunidade passar. Vá agora mesmo a Conrad Caminhões e garanta já o seu. Na cidade, somos todos pedestres. Óticas Provisão é mais em tudo. Qualidade de seus produtos, além das maiores marcas nacionais importadas. Segurança e apoio técnico para facilitar na escolha do melhor óculos para o seu rosto. Tecnologia visando melhor atendê-lo. Adquirimos o aparelho iTerminal 2 Eyes, que propicia alta precisão em tomadas de medidas. Também faz capturas de fotos e mapeamentos de dados para o melhor resultado de sua visão a qualquer distância. Óticas Provisão, um conceito ao alcance dos seus olhos. Ponta Grossa e Reserva.
Meio-dia e 11, estamos de volta com o Esporte Emoção, mandando um grande abraço a todos os componentes da torcida Trem Fantasma, que ontem mais uma vez marcou presença lá no estádio, e a gente fica muito feliz. Assim que a torcida entrou no estádio, já gritava o nosso nome, já gritava o nome da equipe da TV, mostrando o seu carinho por todos nós aqui. Um abraço ao Lucas Gordo, um abraço ao Lipe, a todos, ao Thiago, obrigado pela deferência. Juca Francischini, como dissemos aqui, o Operário teve uma evolução, tentou jogar, não consegue, não tem referência na frente, não tem um homem de poder, não tem um homem que decida, que chuta, que faça gol como tinha. E, além de tudo isso, ainda sofreu com os percalços da má arbitragem de ontem. Para mim, totalmente irregular o segundo gol do João Paulo. Você concorda comigo? Em dois aspectos. Primeiro que eu achei que a bola não foi desviada no zagueiro do Operário. O goleiro não tocou, isso foi visível. Então foi um escanteio mal marcado pela arbitragem. O segundo, o João Paulo, quando mergulha, ele segura no ombro do Diogo Oliveira, derruba o Diogo Oliveira dentro da área, e daí ele cabeceia e a bola entra. Então, dois erros seguidos da arbitragem. E tenho dúvida também no impedimento, o gol anulado. Esse eu não tenho nenhuma dúvida do impedimento do Joelson, porque a gente viu na imagem, realmente, na minha concepção, estava. Vamos ver então como foi a derrota, a segunda derrota do Operário no Campeonato Brasileiro. O torcedor esperava ver a reabilitação do Fantasma em Erechim, mas não foi o que aconteceu. Apesar do retorno de Pedrinho, o empenho da dupla Chicão e Lucas no meio-campo, o Operário não suportou o volume de jogo do Ipiranga e conheceu a segunda derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo mal começou e Jean Silva recebeu cartão amarelo por cortar a trajetória da bola com a mão. Lançamento em profundidade de Lucas para Gilvan. O atacante alvinegro tentou chegar na bola, mas o goleiro Carlão apareceu bem. Logo na sequência, aos 7 minutos de jogo, o goleiro Richard não saiu para fazer o corte. A zaga alvinegra vacilou e Michael de cabeça fez 1-0 Ipiranga. Reveja o gol do time gaúcho. A equipe de Tamarchuri sentiu o gol e não conseguia se organizar em campo. Sofria com as bolas levantadas na área. Desta vez, bom contra-ataque do Fantasma. Capa serviu o Gilvan, que imediatamente tocou para Jean Silva. O atacante bateu, mas Carlão, o goleiro canarinho, defendeu. Na sobra, a zaga do time da casa afastou em cima da linha. Capa fez boa jogada e lançou Gilvan, mas ele estava impedido. Neste lance, aos 36 minutos, Robson aplicou o carrinho no volante Lucas do Operário e também recebeu o cartão amarelo. Novo ataque do Operário com Capa, que chutou. Carlão, o goleiro, afastou com os pés. As duas equipes voltaram para o segundo tempo com as mesmas formações do tempo inicial. Aos 2 minutos, a zaga operariana vacilou novamente e o atacante João Paulo de cabeça fez 2-0 Ipiranga, jogando um balde de água fria nas pretensões do Fantasma. Reveja o gol do atacante João Paulo. Com a vantagem no placar, o time da casa acertou a marcação e passou a administrar o resultado. Itamachule mexeu na equipe, sacando o zagueiro Marcelo Xavier e colocando o Renatinho em seu lugar, tentando dar mais ritmo ao seu time, o que efetivamente não aconteceu. Contra-ataque do Ipiranga, Lucas apareceu para mandar a bola pela linha de fundo, a escanteio. Aos 20 minutos, foi a vez de Rossi entrar na partida, em lugar de Capa. E logo na sequência, Joelson também entrou no jogo, em lugar de Gilvan no Fantasma. Jean Silva fez o lançamento para Joelson, que alojou a bola no fundo da rede, mas a arbitragem já havia marcado impedimento no lance. Aos 29 minutos, o goleiro Carlão salvou Ipiranga. Após boa jogada de Renatinho, Jean cruzou na área para Joelson,
O arqueiro estava atento para fazer o corte. Pedrinho armou boa jogada pelo meio e ajeitou para Joelson, que arriscou, porém sem perigo para a meta do goleiro Carlão. O time da casa ainda teve a oportunidade para ampliar o placar aos 43 minutos com Branquinho. O atacante recebeu livre, mas mandou a bola pelo alto. O Fantasma insistiu até o apito final do árbitro para chegar ao gol, mas não foi feliz. Fim de jogo em Erechim, 2 para o Ipiranga, 0 para o Fantasma. Meio-dia 17, as imagens do jogo, obrigado a toda a nossa equipe. Aliás, o nosso diretor, Guilherme Picundas, estava conversando com a gente hoje, antes do programa. E aqui cabe nosso pedido de desculpas a você pelos problemas de ordem técnica que tivemos na transmissão de ontem. Claro que todos eles alheios à nossa vontade. Tudo isso está sendo corrigido, tudo isso está sendo trabalhado para que vocês tenham a qualidade, aquela que nós desejamos que você receba em sua casa. Estamos enfrentando dificuldades sim, mas uma equipe já está trabalhando no sentido de que isso seja corrigido, seja melhorado para as próximas transmissões. E muito obrigado a vocês todos pela grande audiência conferida ontem, a nossa transmissão aqui pela ETV. Juca Francischini, aí estão as imagens do jogo, o segundo gol, ele, além da bola não ter saído para o escanteio, ele puxou de Diogo Oliveira realmente o Carlão, né, o João Paulo, e a arbitragem um tanto quanto confusa, acabou na dúvida apitando, favorecendo a equipe da casa, mas o problema capital não foi a arbitragem, o problema capital foi a falta de um homem para fazer os gols no Operário, que me perdoe o Juvan, mas não é ele o cara nesse momento. E o técnico Tamar disse ontem ao microfone das emissoras que tem gente ali que não pode vestir a camisa do Operário. E eu concordo plenamente com ele. Ele falou isso mesmo, Letícia? Falou sim, falou em entrevista coletiva, não poupou e falou o seguinte, ele não quis nominar os jogadores, mas falou, tem jogadores que não sabem o que é vestir a camisa do Operário e que não tem condições de vesti-la. E o torcedor que acompanhou ontem através da televisão e também através das emissoras de rádio viu que tem jogadores que não têm o perfil, que precisam ser mandados embora, como foi feito na semana passada. Tem gente que merece também pegar o caminho da rodoviária. Tem muita gente boa ali, né, Juca? Por exemplo, Lucas, Chicão, Pedrinho, foi muito boa a volta do Pedrinho. Mas está na hora de algumas pessoas, de alguns jogadores, como disse a Letícia, se conscientizarem de que vestir a camisa do Operário é algo muito sério. E eu acho que o problema crônico do Operário não está na criação da jogada, que ontem até aconteceu, mas está exatamente na conclusão. Os chutes foram fracos, mal dados. Tem jogador que cisca, mas não define. Então eu gostaria da sua análise com relação a essa fala do Itamar, que a gente entende e assina embaixo, concorda plenamente com ele. Vamos começar lá da cozinha, né? Lá da cozinha. Ou Osmar resolve o problema do Richard de saída do gol, ou então dá uma oportunidade para o Maurício, porque não dá mais. Ele não sai, né? Ele não sai do gol. Foi assim contra o Resende, foi assim lá no Inter de Lages, e ontem a mesma coisa nos 2 gols do Operário. Uma indecisão tremenda. Aliás, eu perguntei pessoalmente para o Richard aqui sobre esse assunto. Então, o Osmar precisa orientar ele, ou então dar uma oportunidade para o Maurício. Porque não tenha dúvida que os times que estão assistindo o Operário jogar vão usar essa arma. Joga lá na área a bola, põe bola alta na área. Mas não foi só nesses jogos que você nominou, de Resende que o Operário empatou, ou até mesmo do Inter ontem. Ele tem problema de saída de gol em todas as partidas. Até que em Ponta Grossa, naquela vitória por 1-0 em cima do Ipiranga, ele também tem decisão, ele não tem segurança. Esse que é o grande problema. Isso aí é um trabalho para o preparador de goleiro, para o Osmar, para resolver orientar melhor o Richard. O Richard é um bom goleiro, mas nesse aspecto, nesse fundamento, ele tem falhado e tem prejudicado o Operário Ferroviário. A bola na pequena área, ela é do goleiro. Ela é do goleiro, não tem. Encostou no goleiro, é pauta em cima do goleiro. Aí olha como é que ele sai. Até que sai, mas não acha nada, né? Se é para sair desse jeito, que até saiu mal, né? Saiu mal, né? Não adiantou. E a gente aqui não quer crucificar o Richard, dizer que ele é o culpado pela derrota. Ele é um dos, né? Mas também... Mas é um fundamento que não está funcionando. Não está funcionando. O goleiro tem que saber sair do gol, tem que sair com segurança e dar segurança. E com relação à zaga? A zaga, vamos lá pela lateral direita, achei que o Diogo Oliveira foi muito bem. Enquanto nós não temos Danilo Baia, o alemão, Concordo. Ele cumpriu ontem o papel de uma maneira muito boa. Foi muito bem o Diogo Oliveira. Gostei. A dupla de zagas também, o Sousa, mais uma vez um gigante. Gostei do Marcelo Xavier também, entrou seguro em campo. Foi sacrificado, né? Teve que sair para... Mas essas tática. Mudanças também, ali muda mas altera 3 posições.
tirou o Marcelo Oliveira, trouxe o Peixoto para a zaga. Olha, o Marcelo Xavier colocou o Capa lá na lateral esquerda. Mas ele tinha que tentar alguma coisa, ele tentou pelo menos, né? Pois é, mas vai fazer uma mudança e muda em 3 setores do Operário Ferroviário. Foi o que aconteceu lá em Laje também. É um tipo de atitude que eu, particularmente, eu não gosto muito. Não. Agora, Letícia, o técnico Itamar estava irritado. Não dá para colocar panos quentes, ele não está satisfeito com alguns jogadores, inclusive por ele já teria dado a mala ontem para alguns. Ele não nominou, mas não fica difícil para nós da imprensa dizer quem são. É claro que nós não queremos ser irresponsáveis a ponto aqui de crucificar um ou dois quando um coletivo perde, quando todo o time perde. Mas é visível que tem jogadores, principalmente na peça de ataque, que jamais poderiam estar pensando em vestir a camisa do Operário e jogar da maneira que jogam. Deixa eu só terminar a sequência que eu vim ali. Peixoto, mais uma vez. Peixoto é muito bom, cara. Joga muito, consegue se antecipar, marca bem. Peixotão é uma segurança no time do Operário Ferroviário. E ontem até algumas vezes atacou, né? Sim, e quando atacou, o gol anulado foi muito bem. Se ele chega na linha de fundo, pode ter certeza que é perigo para o time adversário. Aí os volantes excelentes, né? O Chicão, mais uma vez, uma grande partida do Chicão. Sim. E o Lucas é o cabeça fria. Eu vou iniciar uma campanha, dê a 10 para o Lucas, que não adianta. Não venha querer falar que qualquer um que está aí é melhor que o Lucas na armação. Coloca o Diogo Oliveira ou o Gé de volante ao lado do Chicão, com a volta do Danilo Baia ou do Alemão na lateral direita, e coloca o Lucas para armar as jogadas desse time. Tá aí o Renatinho, o que você achou da entrada dele do jogo? Eu achei que ele deu uma melhoradinha, mas ainda eu acho que ele pode produzir muito mais do que ele produziu lá, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, o Marcelo Xavier vai jogar ao lado do Douglas Mendes ou do Sousa? Ou ele vai voltar para o banco e volta a Sousa e Douglas Mendes? Aí é uma saia justa para você. Eu acho que ele vai optar pela dupla de zagueiros tradicional, mas eu gostei muito do Marcelo Xavier nas antecipações, um zagueiro clássico, técnico, sabe o que faz com a bola no pé. Achei que ele foi muito bem, mas achei que o Sousa foi um gigante. E o Joelson? O Joelson não entrou 100% ontem da sua condição clínica, mas ele foi bem, e mesmo com o gol anulado, demonstrou que tem faro de gol. Tem faro de gol. Foi o Joelson não perdia aquele gol que foi perdido. Fez o gol. Eu ainda tenho dúvida do impedimento, cara. Vocês analisarem a imagem aí. Dá uma olhadinha agora. Outro ângulo, mas eu tenho dúvida. Não é essa jogada. Não é essa. Mas diga, Letícia. Não, eu quero dizer o seguinte, que o torcedor até questiona o Itamar em relação a algumas coisas, né? Coloca que o Richard é culpado, que os atacantes são culpados, mas quando perde um, perde todo mundo. Aí se o técnico não mexe no time, é acusado de omisso. Ele é covarde. Se ele mexe, é arrojado. Então não dá para entender. Eu acho que não dá para culpar o Itamar, não dá para culpar os jogadores, também tem que culpar a diretoria, porque a diretoria é que contrata os jogadores. Olha, o Diego Machado usou uma frase muito interessante e inteligente ontem pela madrugada quando chegamos. Ele falou assim, o que querem questionar o Itamar? Ele é o mesmo do Campeonato Paranaense. É o mesmo Itamar. Só que ele não o que não é o mesmo peças, é o time. Ele não tem as peças que ele tinha no Paranaense, não tem o Juba. A realidade é que as peças que foram repostas no Operário Ferroviário estão muito longe da qualidade do Douglas, do Juba, do Rui e do Jonathan, né? Um assunto importante que nós vamos debater no programa da noite, juntamente com o Gilmar Guimarães e com a Rafaela Moretão. O Álvaro Góes, presidente do Grupo Amigos Operário, está praticamente sozinho nas contratações. Quando ele tinha, a verdade tem que ser dita, eu sei que tem gente que não vai gostar. Quando ele tinha o Marcos do Lajão do Queima e o Pontarolo para ajudar nas contratações, a coisa ficava um pouco mais fácil. Hoje, a coisa está muito reduzida, isso pesa. Gente, dinheiro não dá em árvore. Sobrecarrega. Então, eu acho que tem que aparar as arestas, tem que se fazer uma união de pensamentos, que é o que o Álvaro Góes sempre pregou, que é um homem que prega a união, um homem que prega o bem-estar de todos, trazer de volta esses dois. Tudo bem que o Pontarolo está afastado por opção, que se licenciou, mas a falta que o Marcos do Queima fez e do próprio Pontarolo para ajudar nessa questão financeira, porque o Álvaro vai aguentar até um determinado ponto, e depois, dinheiro não dá em árvore, né, Juca? É verdade, é claro que é aquela ideia do sócio torcedor, quando divide, muitos daí não sobrecarrega ninguém, e a mesma coisa é no grupo Amigos do Operário, ó. Se ficar só com um, não aguenta, como ficou o Pontarolo no campeonato do ano passado. Chega uma hora, a pessoa não aguenta, né? Então, dividindo aí em 3, 4, a coisa fica melhor. Mas nada está perdido, nada está perdido. O ainda é segundo colocado. Ainda é segundo colocado, está bem classificado, tem 2 partidas em casa. Só que agora tem um fato novo, a partida com o Resende, que a princípio seria meio quase como uma galinha morta para nós, porque o Resende viria aqui... Ô Juca, tem a classificação, enquanto você vai falando a gente vai vendo a classificação. Que o Resende viria para cá sem chances, o Resende pode vir a Ponta Grossa brigando por uma vaga, uma das 2 vagas, então é sinônimo de jogo difícil contra o Resende, a última partida aqui. Eu particularmente acredito que contra o Inter de Lages nós ganhamos.
O que não pode é exatamente levar gol, porque está muito difícil de fazer gol nesse Campeonato Brasileiro da Série D. Que não tem ninguém bobo também, né? Não, os times são ruins, cara. A realidade é mas não tem ninguém. Ruim. Pode até ser ruim, mas não tem ninguém bobo. Time, às vezes, como falou, ficar 1h30 sem chutar uma bola a gol. Eu não iria por essa linha de que os times são ruins. Se eles fossem ruins, então você tem que nivelar todos no mesmo patamar. Mas é verdade. Então você tem que falar Cândido, de todos. Você não pode dizer que o Operário é o melhor e que os outros são todos ruins. Eu acho que não. Cândido, o Juca disse que o Resende é ruim, mas o Resende fez 3-0 em cima do Red Bull, que é tido como um dos melhores times técnicos desse grupo do Operário. Mas aquele Resende que jogou lá, tem que ver o que aconteceu, né? Contratações, o time reforçou, né? Claro. Diferente foi feito aqui em Vila Oficinas. O próprio Red Bull não é ruim, as equipes estão se reforçando, o Inter de Lages também está se reforçando. Então tem que levar em consideração que o grupo do Operário é equilibrado. Essa é a palavra. E que o Operário vai jogar uma decisão de Copa do Mundo no final de semana. Essa menina acordou afiada hoje. Pelo jeito, o café da manhã foi com cereais. Como é que chama lá o flocos? Né? Como é que é aquele que a Helena pede de manhã? Sucrilhos Nescau. Mas assim, ontem eu até falei na rádio uma coisa. O Operário, com o time do Campeonato Paranaense, ele passeava nessa Série D. Mas hoje, eu conversava com o presidente ontem lá do Ipiranga. Aliás, que povo maravilhoso. E que lugar onde a gente almoçou aí. E ele me dizia o seguinte, a folha do Operário é 3 vezes maior que a nossa. Valor financeiro. Nós somos uma cidade de 100 mil habitantes, vocês são uma cidade de 400 mil habitantes. Mas a gente priorizou fazer um time barato, mas contratando aquilo que a gente já conhecia. Eles tiveram o Paulo Baier no Gauchão lá. Sim. E o Paulo Baier queria voltar pela metade do preço que jogou o Gauchão, mas eles não quiseram. Então o que eu quero dizer é o seguinte, está recessivo o mercado, o dinheiro falta também no mercado da bola, e os dirigentes têm que fazer das tripas do coração para contratar bem com pouco dinheiro. Mas dizer que todos os times são ruins, eu não posso concordar. E eu acho que a Letícia foi feliz quando disse que é um grupo equilibrado, e para mim o ruinzinho, esse sim, é o Inter de Lages que nós temos que macetar aqui. Tem que ganhar Vai aqui. ter que macetar esse time aqui. Né? Bom, nós vamos para o intervalo e a gente vai voltar com a Letícia falando do novo basquete Ponta Grossa, falando muito mais do clássico Queima e Caramuru no próximo final de semana e, claro, como será a Semana do Fantasma. Já voltamos. Esporte Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Seu carro pode ser novo ou antigo, pode ser nacional ou importado, mas se precisou de peças, chama logo o Zezo. No Zezo tem tudo para seu carrão. Zezo Autopeças e Auto Center. Coleção Outono e Inverno do Queima. Você que precisa de estilo e versatilidade no seu guarda-roupas vai adorar as novidades que o Queima preparou para essa coleção. Uma linha incrível de blusas de tricô feminina para você arrasar. E os moletons estarão em alta nesta estação. E no Queima tem uma infinidade de modelos para ele e para ela. E na linha infantil tem peças que vão deixar a criançada na moda com muito estilo. Tudo isso e muito mais na coleção Outono e Inverno do Queima. Queima, um lojão, a moda que todo mundo veste. Max Grass, grama sintética, especialista em campos de futebol, grama sintética esportiva, garantia de até 6 anos, matéria-prima americana, a melhor do mercado, parceria na realização de seu sonho de construir um campo de society, assessoria no projeto total, da terraplanagem até a captação dos clientes para o novo empreendimento, 10 anos de experiência com obras no Brasil e América Latina, grama sintética decorativa, solução para os problemas com grama natural, não necessita de manutenção, grama sempre com aspecto de recém-cortada. Maior higiene e segurança para suas crianças. Maior economia é o fim dos gastos com jardinagem. Na hora de escolher a grama sintética para o seu campo ou jardim, escolha Max Grass. Representante Gold Placa para Ponta Grossa e região 3223-4447. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro. Celebrando nossos 25 anos. Participe!
Serve Tintas. Para pinturas residenciais ou automotivas, conte com quem mais entende de tintas. Serve Tintas. Aqui você encontra a maior variedade em materiais para pintura e tintas das melhores marcas com diversas opções em cores. Ou conte ainda com o sistema Selfie Color Souvenir, que proporciona a você, cliente, escolher a cor de sua preferência na hora. Para um mundo colorido ao seu alcance, quem dá o tom é a Serve Tintas. Quem dá o tom é Serve Tintas. Óticas Provisão é mais em tudo. Qualidade de seus produtos, além das maiores marcas nacionais importadas. Segurança e apoio técnico para facilitar na escolha do melhor óculos para o seu rosto. Tecnologia visando melhor atendê-lo. Adquirimos o aparelho iTerminal 2 Eyes, que propicia alta precisão em tomadas de medidas. Também faz capturas de fotos e mapeamentos de dados para o melhor resultado de sua visão a qualquer distância. Óticas Provisão, um conceito ao alcance dos seus olhos. Ponta Grossa e Reserva. Estamos de volta, 12h32, daqui a pouquinho o Guilherme Picunas, que já está refeito da viagem de ontem, ao vivo com o S-Cidadão, ele vai conversar com a gente já já. Agora a Letícia Cabral vai projetar a Semana do Operário, o que vai acontecer de hoje em diante na Vila, Letícia. Novamente, né, como foi na semana passada, Cândido, deve ser aquela semana de mudança de atitude, de chacoalhada, de reuniões, de conversa da comissão técnica. Todos os setores do operário. A gente sempre diz, né, o Operário é vice-líder, nada está perdido, ainda é possível o Operário se classificar para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A grande expectativa nessa semana é da chegada de reforços do meio à esquerda e também do centroavante. Até lá em Erechim nós conversávamos com o Miculis, que é o diretor de futebol, e ao lado do Álvaro, e tem dois nomes que já são bastante adiantados nas negociações. Você sabe os nomes? Eles não quiseram divulgar porque aprenderam com a história do Michel, né? O Michel foi a grande lição para o Operário. Então, essa semana deveremos ter novidades quanto a contratações, porque não dá mais, né, Cândido, ficar sem esse homem de referência que faz toda a diferença no Operário. E também a expectativa, é claro, dos retornos de jogadores que estão no departamento médico, que é o caso... O pessoal está perguntando, o Baia é de verdade? Ele existe mesmo, de carne e osso? Existe, tá? Existe. Está fazendo trabalho de fortalecimento muscular e o Douglas Mendes deve voltar já para a partida. O alemão também deve se recondicionar fisicamente. E o próprio Jonathan Silva, que sentiu no último treino, ficou no banco de reservas, porque era opção para o lugar do Peixoto. Então, são essas as situações do Operário. O Operário que volta amanhã, pela manhã, já aos treinamentos. 12h33, acabou? Não vai dar tempo a gente falar à noite do Novo Basquete Ponta Grossa. Picunas vai interagir com a gente? Não vai dar? Bom, a gente volta a falar amanhã com o nosso querido Guilherme Picunas. Terminamos aqui o Esporte Emoção, voltaremos à noite às 10 horas. Até lá.